falar do panorama europeu e global da enfermagem pode ter muitas portas e muitos caminhos. Como estamos na Ordem, e a Ordem existe para defender a qualidade dos cuidados junto às populações, é para isso que a Ordem existe, e então eu resolvi falar daquilo que é um problema europeu, global, relativamente às necessidades das pessoas em cuidados de saúde. E esse problema é basicamente relacionado com o envelhecimento. Envelhecer não é ficar doente. E gostaria de contribuir para que nós, enfermeiros, não pactuássemos e não fôssemos, ou quiséssemos ser, inventores da doença. O envelhecimento foi o Criador que determinou. A malta nasce, cresce, desenvolve-se, envelhece e morre. That's it. E inventar doenças não é uma coisa interessante, é uma especulação de necessidades. E eu acho que nós devemos olhar o envelhecimento, que é o principal desafio europeu neste momento, é o envelhecimento da população, sendo que no caso português ele é ainda mais acentuado do que o problema europeu na sua globalidade. E isso representa necessidades em cuidados de saúde. E são necessidades de cuidados de saúde que não são inflacionadas. São necessidades em cuidados de saúde reais, e é essa a perspectiva em que abordarei este tema que me convidaram para estar aqui, e agradeço à Secção Regional do Sul o convite que me fez. É com gosto que vou partilhar estas algumas ideias que tenho e que entendo nós, enfermeiros, devemos ser capazes de ser porta-vozes junto do poder político, para que, quando se discute o sistema de saúde, e hoje esse é o tema do dia, então que se perceba que os grandes desafios que se colocam à nossa inteligência coletiva é encontrarmos sistemas resilientes, capazes de responder àquilo que claramente representa a maior necessidade em cuidados de saúde. Pois, vamos em 2050... ter 34% da população com mais de 80 anos. E isso tem um significado objetivo. Por outro lado, estima-se que mais de 110 mil pessoas, e este estima-se com base em dados de estudos populacionais significativos para concelhos muito representativos do nosso país, estima-se que mais de 110 mil pessoas dependentes no autocuidado estejam hoje a viver nos domicílios sem qualquer assistência do sistema de saúde. Cerca dessas 110 mil, cerca de 50 mil são pessoas completamente acamadas, deixadas ao seu livre arbítrio, com os cuidadores a sentirem-se todos os dias os responsáveis por aquilo que acontece às pessoas de quem cuidam, a gerar aquilo que depois nós chamamos o stress do prestador de cuidados, e que mais não é do que deixar as pessoas abandonadas ao seu destino. Eu não sei se atino bem com esta coisa. Estas pessoas, esses estudos mostram que dessas 110 mil pessoas dependentes no autocuidado, elas representam por ano mais de 53 mil episódios de internamento hospitalar e cerca de 130 mil episódios de recurso aos serviços de urgência por ano. No entanto, em 2019, isto são dados da OCDE, e saiu há uns dias o relatório de 2022, apenas 1,9% da população que tem mais de 65 anos recebe cuidados de longa duração. Aquele CLD quer dizer cuidados de longa duração. Bom, apenas em Portugal, 1,9% da população com mais de 65 anos recebe cuidados de longa duração. Nos países da OCDE, a 23 países, a média de 10,7%. Muitas pessoas que precisam de cuidados de longa duração desejam permanecer nas suas casas. Foi feito um inquérito aos familiares, cuidadores das pessoas dependentes, e foi-lhes perguntado, quando lhe acontecer eventualmente a si ficar dependente, como prefere ser lidado com, e a maioria das pessoas dizem: eu quero ficar em casa. Muitas das pessoas dizem mesmo: eu quero ficar em casa mesmo que não tenha condições. Ou seja, as pessoas querem envelhecer nos seus sítios,
Eu falo disto com não sei quê, porque eu pertenço a esse grupo de pessoas que a última coisa que eu ainda agora fui apresentado tão solenemente pela Ana, que eu tanto considero, sinto-me às vezes até uma pessoa importante. Eu não quero acabar num corredor com o banho tomado, penteado para o mesmo lado que os outros. Não quero acabar justo aposto numa parede, todos com o cabelo penteado para o mesmo lado. Não quero. Prefiro ficar em casa, ainda que não tenha condições. E, portanto, é mesmo assim. E este é o enorme problema dos sistemas de saúde. Das pessoas que têm mais do que 65 anos e que recebem cuidados de longa duração, que, como já vimos, são 1,9% comparado com os 10%, desses 1,9%, só apenas 35% desses poucos 1,9% é que os cuidados que recebe são cuidados em casa. Enquanto que o valor na OCDE a 25% ronda os 68%. E como vamos ver à frente, no tal panorama europeu, os países do norte da Europa estão a desinvestir na institucionalização dos cuidados de longa duração. Ora, isto implica mudanças nas políticas. É por isso que eu acho e gostava de contribuir de forma singela com estes meus dizeres, gostava de contribuir para que percebêssemos que os enfermeiros têm a obrigação de pugnar para que as políticas da saúde integrem também no modelo a possibilidade de satisfazerem este tipo de necessidades. Temos que também ser veículos, porta-vozes dessa voz destes 110 mil pessoas que todos os dias, a cada momento, estão entregues ao seu destino. Olha, em países como a Noruega, a Islândia, a Finlândia, a Dinamarca, reduziram o número de camas em instalações de cuidados de longa duração numa clara orientação, numa clara política de desinstitucionalização dos cuidados de longa duração, fornecendo para isso mais suporte para que as pessoas possam receber cuidados de longa duração nas suas casas, como todos os estudos demonstram que são as nossas preferências. Claro que a redução do número de cuidados de longa duração foram impulsionadas por uma clara mudança de direção naquilo que é a política, a ideia para os sistemas de saúde. Eu tive o gosto de, nas últimas eleições legislativas, ter convidado e ter sido acedido, eu convidei os partidos políticos a pronunciarem-se sobre este assunto. Podem consultar essas entrevistas no canal da Escola Superior de Enfermagem no YouTube. Entrevistei todos os partidos e por coincidência, a pessoa do Partido Socialista que respondeu às entrevistas foi exatamente o Dr. Manuel Pizarro, o Sr. Ministro da Saúde, que ainda tiveram hoje de manhã a oportunidade de conversar com. Assim, é interessante que nós percebamos em que medida é que os debates sobre a saúde são capazes de passar além daquilo que é o problema do dia-a-dia, da falta dos médicos nas urgências, das faltas dos obstetras nas salas dos partos. Temos que ser capazes de pensar o sistema de saúde, porque este é o grande desafio. E a nossa inteligência coletiva é capaz de lhe fazer frente e podermos nos preparar para ter um sistema mais inteligente que responda a estas necessidades, ou então não vamos ter outra coisa que não o debate diário do falta isto, falta aquilo, e andarmos a trabalhar na espuma dos assuntos. Entretanto, temos os dados da nossa Rede Nacional dos Cuidados Continuados. O que é que mostra essa questão da Rede Nacional dos Cuidados Continuados? Olhem, as vagas nas SCIs cresceram 2,1% no último relatório. Enquanto nos países, como nós vimos anteriormente, que estão a fazer uma mudança de direção nas suas políticas, nós vemos em Portugal, existem os discursos, existem os debates diários, conduzidos pelos mass media, e nos mass media não temos ainda as pessoas a fazer as perguntas sobre as coisas que não são os temas do dia-a-dia. Hoje faltam pediatras aqui, amanhã obstetras acolá. Entretanto, todos os indicadores continuam a dizer que nós temos um rácio de médicos por 1000 habitantes acima dos países da União Europeia. Onde estão?
Não sabemos controlar. Nos relatórios da OCDE vem lá sempre uma nota em cima desse número, dizer, bom, mas isto não é o número total. Mas que raio, não seremos capazes de saber qual é o número total? Não é possível neste mundo da evidência saber-se qual é o número total? Não há um raio de um jornalista que não pergunte isto? Mas o que é preciso fazer para sabermos o número total? Há de ser possível saber-se. Nós estamos na coisa que é tudo baseado na evidência. É difícil encontrar essa evidência. Não há esses números. A CSS não tem esses números. A Rede Nacional dos Cuidados Continuados, entretanto, decresceu. As SCCIs, as pessoas querem ficar em casa. Mas, entretanto, as respostas das SCCIs, já agora, que estão integradas nas UCCs, que são equipas multidisciplinares coordenadas por enfermeiros, as vagas nessas equipas decresceram 2,1%. Entretanto, temos a institucionalização. Na institucionalização, há em Portugal cerca de 2.500 lares de idosos, segundo os últimos relatórios. Nesses lares de idosos vivem mais de 100 mil pessoas. A Segurança Social, são notícias de jornal, identificou mais de 1.000 lares ilegais. Ninguém sabe muito bem quantas pessoas é que todos os dias permanecem alinhados nos corredores, penteadinhos para o mesmo lado. E já agora, alguns outros pejados de formigas que nos incomodam no momento em que vemos as notícias e que deixam de nos incomodar quando essas notícias acabam. O que muito coloca em causa a moralidade, a nossa moralidade. Hoje em dia, na investigação, importa, um dos assuntos que interessa muito é investigar a dimensão daquilo que são cuidados que as pessoas precisam e que estão omissos. Portanto, hoje, os relatórios internacionais dão enfoque àquilo que são os cuidados omissos. Ora, há cuidados omissos nas SCCIs. Foram feitas investigações numa determinada região em que claramente se percebeu que uma parte substantiva dos cuidados que as pessoas que estão integradas nas SCCIs precisam não são implementados. E, portanto, a dimensão de cuidados omissos nas SCCIs é enorme. Por outro lado, quando vamos olhar às pessoas dos cuidados de longa duração que estão institucionalizadas, os relatórios dizem que 13% dos residentes de instituições de longa duração apresentam pelo menos uma úlcera de pressão, colocando Portugal num gráfico comparativo em último lugar. Este estudo é bastante relevante e diz que na Europa, basicamente, há dois tipos de modelos de governação dos cuidados de longa duração. Que são estes últimos, cuidados fragmentados, é o que temos em Portugal. Nos sítios há uma paróquia que leva refeições a casa, que vai ajudar nos cuidados de higiene às pessoas dependentes. Na paróquia ao lado não há. Num sítio há um serviço que é prestado por uma instituição de solidariedade social que é muito relevante, no sítio ao lado não há. E estes cuidados todos que integram os cuidados de longa duração são fragmentados. Ninguém os coordena. Ninguém verifica se a dieta que está a ser dada a um doente por um serviço que é uma dieta recomendada para aquele doente. Por outro lado, há modelos, e é para isto que se tende na Europa, para um modelo de cuidados globais, em que existe uma coordenação, não há uma fragmentação dos serviços, que no caso português é muito agravado pelo facto do financiamento ter uma base do Ministério da Saúde e outra do Ministério da Segurança Social. Abri parênteses, queria dizer-vos que a coisa que a mim mais me repugna quando ouço falar deste tema é chamarmos algumas pessoas, dizermos elas são casos sociais. Como se estivéssemos a falar de uma gentalha de segunda. Quando eu comecei a trabalhar, eu sou velho, não é? E, portanto, estou até em defesa do meu próprio futuro muito próximo. Quando eu comecei a trabalhar, havia um reclame da Toyota que dizia, o reclame era assim, antigamente os carros também se vendiam
por um marketing, quer dizer, este carro é muito resistente, dura muitos anos. Agora não, agora os carros não duram esses anos, mas naquele tempo isto era uma campanha de marketing de uma marca como a Toyota. E sabem o que é que dizia o reclame? Dizia assim, Toyota veio para ficar e ficou mesmo. E eu, quando comecei a trabalhar, dizia-se às vezes, este doente é um Toyota. Nunca mais sai daqui. Já não está aqui a fazer nada. O doente podia não andar, podia estar cheio de úlceras de pressão, mas já não estava ali a fazer nada. Porquê? Porque tinha alta pelo médico. O médico tinha dito que o diagnóstico estava feito e o tratamento estava prescrito e agora é vida. E então é um caso social. Se há coisa mais anti-enfermagem é chamar uma pessoa um caso social. Já agora, sociologicamente, todos nós somos casos sociais. Mas nenhum de nós quer ser considerado um caso social. É um género de gente, coitado, que deve ser alvo da caridade, da nossa solidariedade social. Não. Eu sou enfermeiro, acho que a enfermagem é das profissões com mais futuro no âmbito da saúde e acredito que essa pessoa tem necessidades de cuidados. E, portanto, para mim é um caso social, tanto quanto nós todos somos casos sociais. Aliás, eu espero nunca deixar de ser um caso social. Eu espero duas coisas. Eu já estou na fase em que não espero nada, levantar-me e não ter dores. Porque nesse dia, quando eu me levantar e não me doer nada, eu vou internamente refletir se ainda permaneço vivo ou então se já estou noutra. Portanto, eu não quero deixar de ter dores. Eu ouvi esta ideia muito brilhante a uma pessoa que também é do Porto e que vocês conhecem, que é o Rui Reininho, do GNR. Ele um dia disse isto a conversar e eu achei-lhe um piadão e estou a usar. Vamos então a outra questão, que é quanto dinheiro se gasta nisto tudo. O problema acaba sempre a ser o dinheiro. Bom, em Portugal os gastos foi inferior a 1% do PIB. 4 vezes menos do que gastam agora diz-se Países Baixos, a Noruega, a Dinamarca e metade do gasto médio dos países da União Europeia. Portanto, o nosso sistema não prevê isto, é hospitalocêntrico. Está preparado para a doença aguda e para a agudização do processo crónico, que representa, sabe-se hoje, menos de 50% dos episódios de contacto de um cidadão com o sistema de saúde. Menos de 50%. E então qual é a maioria? São as pessoas que têm os achaques e os sinais da má gestão da sua doença crónica. Há estudos que mostram à sociedade um aspecto, que é os cuidados de longa duração têm um custo tal que se formos ver a capacidade média de uma pessoa com mais de 65 anos, basicamente reformada, poder suprir financeiramente esses custos, não há nenhum país na União Europeia em que aquilo que é o rendimento médio, o income médio de um cidadão com mais de 65 anos seja capaz de, por ele, suportar essa despesa. E, portanto, não há dúvida nenhuma que é o Serviço Nacional de Saúde que tem que ter um modelo que responda a estas necessidades. Durante o Covid, o Covid expôs muitas coisas. Expôs na televisão, expôs no noticiário, vimos à hora do jantar coisas absolutamente horríveis que nos incomodaram muito. E a nós, enfermeiros, que não temos falsas moralidades, nem temos uma ética tão particular que não queremos para os outros o que queremos para nós, eu acredito que ficamos muito para além da hora do telejornal incomodado com as imagens que vimos. Nenhum de nós quer acabar assim. E é para isso que existe uma ordem. A ordem existe para defender essas pessoas, exigindo que elas tenham os cuidados de que necessitam. E pugnar junto do poder político para que se resolvam as faltas dos pediatras, a falta dos obstetras, mas que se pense um modelo assistencial que responda a estas necessidades. Ao criar a ordem, o que as pessoas confiaram é que nós fazíamos isto em nome deles. E é para isso que existe uma ordem. É para defendermos estes cuidados que as pessoas precisam em nome delas. E digo-vos, convidaram-me a mim, é a minha opinião, essa é a única hipótese do desenvolvimento e da representação social da enfermagem. Agora já nem com outdoors do Cristiano Ronaldo vestido de enfermeiro, a gente lá vai. Porque ele está no fim da sua carreira.
Aqui há uns anos, quem sabe, enchermos o país de outdoors que o Cristiano Ronaldo podia promover a representação social da enfermagem. Agora já nem isso. Agora é mesmo o significado que os nossos cuidados têm para as pessoas. E, no futuro, esse é que é o grande desafio ao desenvolvimento da profissão. E nós temos tanta margem para sermos significativos para as pessoas. Sem precisar de inventar doenças. Bom, o Covid veio gerar muitas coisas e dizem os relatórios que as pessoas precisam de treino. E um dos aspectos fundamentais disto tem a ver com os recursos humanos. Ora, os cuidados de longa duração têm que crescer e têm que crescer com cuidados, com qualidade. As pessoas precisam de cuidados. Não precisam de umas coisas que alguém teve um curso esta manhã na Segurança Social e à tarde estava numa instituição a prestar cuidados. Ora, o Covid também veio demonstrar que isso não pode ser assim. Nessa medida, vários países desenvolveram sistemas que aumentaram muito o número de enfermeiros, o que é um problema para nós, porque vêm cá buscá-los. Eu trabalho numa escola, sabem, que forma todos os anos 200 e tal enfermeiros. No país não ficam metade. Porquê? Porque estes países perceberam que o melhor, o mais barato, o mais rentável é ter a Alemanha, por exemplo, decidiu que de todos os trabalhadores nos cuidados de longa duração, pelo menos 50% têm que ser enfermeiros. Nós estamos claramente a falar do maior desafio societário que se colocaram nos últimos anos. E estas pessoas precisam de cuidados. E, portanto, esses países criaram modelos tendencialmente satisfatórios de todos esses processos. E alguns deles, principalmente os do norte da Europa, a desinvestir na institucionalização e a fornecer cuidados que permitam às pessoas ficarem em casa com a sua dignidade. E a dignidade é uma coisa muito relevante, sabem, colegas? A dignidade é uma coisa importante. O Kant dizia que a dignidade é o valor do que não tem preço. É verdade, a dignidade é uma coisa importante. Eu, felizmente, tenho sido até agora, estou, como diria o professor Adriano Moreira, em tempos de vésperas, mas fui operado uma coisa de nada a um tendão. E a nossa colega que estava lá naquilo dos blocos, disse-me que explicou-me que eu tinha que vestir uma farda, uma bata. A bata dava-me por aqui. E eu não sou assim nenhuma coisa grande, mas nas costas ficava assim um palmo para os atilhos apertarem. E então eu vesti aquilo e disse-lhe: olha, Susana, vai-me ali tirar uma fotografia. E eu tenho uma fotografia, eu de costas, eu era mais novo, ainda tinha um estado mais ou menos apresentável. E então ela tirou-me uma fotografia, que eu uma vez fiz uma conferência sobre a dignidade e fiz a conferência com essa fotografia projetada. Eu próprio, na minha dignidade, estão a ver? A dignidade é uma coisa, para mim, muito, muito relevante. Olhem, em Portugal, se nós formos ver, se pegarmos em pessoas com 65 anos ou mais, e por cada 100, formos ver, por cada 100 desta coorte de 100, quantas pessoas trabalham nos cuidados de longa duração? Trabalha uma. Por cada 100 pessoas com 65 anos ou mais, há uma pessoa a trabalhar nos cuidados de longa duração. A média nos países analisados no relatório era 5 vezes mais. Portanto, se há atividade humana profissional que vai crescer nos próximos anos, é a prestação de cuidados de longa duração. Disso ninguém tenha dúvida, e oxalá nós enfermeiros nos saibamos colocar nesse contexto. Olhem, estes países, aqui é o exemplo da Alemanha e também da Suíça, claro que como de repente decidiram que nos cuidados de longa duração pelo menos 50% dos trabalhadores têm que ser enfermeiros, por via daquilo que o Covid demonstrou da falta de qualidade assistencial, bom, então a solução é importar enfermeiros. E por isso nós temos a demanda todos os anos de enfermeiros no nosso país. Olhem, há países em que quando se vai ver onde é que foi obtida a formação base, por exemplo, na Austrália, 15% de todos os enfermeiros já não tiraram o curso na Austrália. Em Inglaterra, a mesma coisa. 15% dos enfermeiros não tiraram o curso em Inglaterra. São importados. O que coloca problemas que
acho que não me vejo ser muito discutido. Isto é um problema muito ético. Quer dizer, os problemas ricos, os países ricos, vêm buscar os enfermeiros aos países não tão ricos, que os formaram, que gastaram dinheiro a formá-los e depois vão, sem custos nenhuns dessa formação, vão para os países que têm uma capacidade. Não coloca isso nenhum problema também de consciência no âmbito da União Europeia? Eu aqui atrasado tive a oportunidade de falar com uma senhora deputada europeia durante um bocado de tempo ainda grande, porque lhes perguntei, nós estamos preocupados. Sim, devíamos estar preocupados. E qual é o nosso coisa? Em Portugal formamos 27 enfermeiros por cada 100 mil pessoas. Nos países europeus analisados, a média de enfermeiros formados por 100 mil é de 43. É quase o dobro. Porquê? Porque o país tem essas necessidades, planeia essa formação e isso é relevante. Acresce todo este problema. O quê? Olhem, por exemplo, de um ponto de vista daquilo que é a opinião da OCDE relativamente à sustentabilidade financeira dos sistemas, a hipótese é desinstitucionalizar, deshospitalizar, diminuir a intensidade tecnológica, levando mais gente a ser assistida no seu contexto. Há um conjunto de grupos de patologias cujo tratamento é preferível ser feito em contexto comunitário. Bom, em Portugal o que é que nós temos? Temos uma coisa incompreensível. Com certeza que haverá aqui na sala colegas que trabalham em hospitalizações domiciliárias. E esse trabalho é excelente, porque leva cuidados que as pessoas precisam. Sabe-se, está em todos os relatórios, um doente com uma DPOC que apanha uma pneumonia é preferível ser tratado na comunidade que em meio hospitalar. Agora, nós vamos investir nos cuidados de saúde primários ou não? E é preciso que os nossos políticos digam isto com clareza. Vamos ou não vamos investir nos cuidados de saúde primários? É que não é compreensível um discurso em que vamos investir nos cuidados de saúde primários e depois aquelas pessoas que ficam 30 km à volta do hospital, há uma equipa do hospital que lá vai prestar os cuidados que elas necessitam, mas que deviam ser prestados pelos cuidados de saúde primários. Qual é o sentido? Bom, o sentido não é nada às pessoas no centro. Vamos falar claro. O sentido é tirar pessoas do hospital. Que estão lá mais. Que são casos sociais. Ora, essas pessoas, essas equipas dos cuidados de hospitalização domiciliária, prestam cuidados que as pessoas precisam. As pessoas precisam desses cuidados. Está muito bem receberem estes cuidados. Se essas equipas andam 30 km à volta dos hospitais, porquê é que esses cuidados não são prestados pelos cuidados de saúde primários? A aposta não é os cuidados de saúde primários. Eu admito que se me dissessem, não, mas neste momento não temos condições objetivas para que os cuidados de saúde primários prestem estes cuidados e esta é uma solução de recurso e, a jusante, vamos ter aqui um modelo que vamos implementar. Eu aceito isso. Mas diga-se isso para que o discurso seja compreensível, para que se fale claro. Para mim, falar claro é uma coisa muito relevante. Espero ter sido claro, amigos. Muito obrigado.